Ora bem, como prometido, agora vamos ver aqui nesta base de dados, hum, nesta base de dados vamos ver, bem, como começar a analisar dados. Portanto, isto é uma base de SPSS, portanto, o software já é conhecido. Portanto, temos aqui o Data View, Variable View. Hum, Temos aqui uma série de variáveis, portanto, ID não conta, porque ID é esta variável. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, isto não é exatamente uma variável, é só para identificar os indivíduos. Mas, depois temos o grupo, e o grupo de estudo, vendo aqui a legenda dos valores, tem 0 e 1, portanto, temos aqui um grupo de controle e intervenção. Temos a variável sexo, também está aqui codificada. Idade, IMC, circunferência abdominal. Depois temos aqui hipertensão, obesidade e tabagismo. Isto é que se calhar isto é pequeno. Ora bem, como é que eu vou aumentar isto? Bem, eu vou dizendo, isto provavelmente não fica com tipo de letra muito pequeno, mas portanto as variáveis são então ID, grupo, sexo, idade, IMC, circunferência abdominal, depois temos hipertensão, obesidade, tabagismo, e depois temos uma série de medições pré e pós-intervenção. Tudo isto numa coluna específica do SPSS está identificado o tipo de variável que é das informações mais importantes. Com a régua, com scale ou escala em português, estão as variáveis quantitativas, com 3 circunferências ou com uma espécie de gráfico de barras estão as variáveis categóricas. E como é que se começa uma análise de dados? Ora bem, uma análise de dados, e esta base de dados não pretendia ser específica para nenhum estudo em particular, portanto eu vou usá-la com vários fins. A primeira questão a definir é o que é aqui o mais importante, ou seja, qual é a variável principal, qual é a variável mais importância que eu dou isto. Isso depende do estudo e do objetivo do estudo. Portanto, se o estudo tem como objetivo prever fatores que influenciam a circunferência abdominal de um indivíduo, ok, essa poderá ser a variável dependente mais relevante aqui. Se é conhecer a pressão arterial, também é uma variável que está aqui. Se é saber se fuma ou não fuma, também tem esse tipo de variável. Portanto, a primeira questão é definir o que é mais importante. Até porque o mais importante vai ser a variável que, naquela tabela de apresentação de resultados, eu vou acabar por pôr na linha de cima da tabela. Não tinha imaginado nada, mas eu tenho aqui uma variável, que é a oitava, que é a obesidade. Vou pensar que essa seria a mais importante. E, portanto, se essa for a mais importante, obesidade. Parar aqui esta partilha. Ora bem, eu quero tirar daqui isto. Portanto, se a obesidade for a mais importante, a tabela que eu estou à espera de criar, que irei criar depois com os meus resultados no final do trabalho, irá ter, ora, aqui, inserir aqui no Word, nem preciso de tantas colunas. Portanto, irei logo ter de separar isto em duas colunas, portanto, obeso, não obeso, e depois tenho aqui a série de variáveis que vou querer comparar com isto para ver se há ou não há relação, porque se a minha variável mais importante é saber se é obeso ou se não é obeso, vou querer comparar tudo o resto que tenho na minha base de dados com isto. Coisas desde o sexo, a idade, etc. Falta-me aqui uma coluna nesta tabela. Portanto, afinal vou inserir aqui mais uma coluna à direita. Portanto, informação descritiva é que vou pôr aqui um bocadinho no sexo, vou fazer um bocadinho como aquele exemplo que estava, vou pôr o N e a percentagem, ou seja, vou dizer quantos são de um grupo e do outro. Na idade, a informação que é colocada depende
Se eu estiver a trabalhar com faixas etárias, ou com faixas etárias, se estiver a trabalhar com os dados quantitativos da idade, com o valor se tiver acesso a essa informação, coloque essa informação. Neste caso, nesta base de dados, até temos duas variáveis de idade. Pronto, pode dar para ver bem, mas a quarta variável é a idade e está classificada com régua, portanto, isto é a idade quantitativa, mas a última variável são as faixas etárias. Eu tinha aqui, se fosse fez a legenda do software, tinha isto dividido em 3 faixas etárias, até 30 anos, 31 a 70 e 71 ou mais. E, portanto, os meus dados podiam aparecer com a média de idades e também com informação, portanto, até 30 anos, portanto, vamos supor que é dos 18 aos 30, depois teria dos 31 aos 70 e teria com mais de 70. E, portanto, nestes campos, não vou preocupar aqui por valores reais, vamos supor que em termos do sexo, feminino, masculino, e colocaria aqui quantos é que estão obesos do feminino. Esta seria a apresentação descritiva do resultado. Por exemplo, 30 pessoas, 15%. Aqui, masculino obesos, vamos supor que tinha, vamos por aqui o número, também tinha 30, 15%. E aqui, ora bem, para isto se bater mais ou menos certo, portanto, vou ter que meter aqui nos outros 70%, portanto, vamos meter, por exemplo, 50 aqui, ou seja, 100 pessoas, 50%, e agora 20, portanto, aqui 40, 20%. E estaria aqui a apresentação descritiva de uma relação entre a minha variável principal, obeso, com uma variável categórica. E, portanto, no obeso, aqui também se pode pôr a informação do total de obesos, portanto, neste caso, para isto bater certo, teria aqui 60 e aqui 140. Ok, isto é informação descritiva do que eu tenho, dos meus dados, quantos é que eram obesos por sexo. Isto só fica completo com a tal coluna p-value. Como é que eu sei que teste fazer aqui? E este teste até foi dos que vimos sentado. Quando eu quero comparar variáveis categóricas com categóricas, o que eu tenho que colocar aqui tem que ser um de 2 testes. Ou tenho que fazer o teste ficha ou o teste do pi quadrado. Quando é que é um, quando é que é o outro? Vimos isto em TAP, mas, portanto, são estes terá que ser um destes 2 testes a utilizar. E, portanto, como é que eu escreveria isto na metodologia sem ter valores nenhuns? Como é que eu, nesta fase do projeto, consigo escrever isto? A forma é simples, sim. Para comparar, e até porque já sei que a variável principal vai ser obeso, não obeso, neste caso, se eu souber que a minha variável principal é uma variável categórica, com 2 ou com 3 categorias, não tem que ter só 2, e se já suspeito vou comparar categóricas com outras categóricas, eu não preciso dizer vou comparar a variável A com B, não, genericamente digo, para comparar variáveis categóricas, vou utilizar o teste de ficha ou o teste de pi quadrado, consoante aquele que seja o válido para a situação. Portanto, nesta fase, eu posso já dizer o teste que vou utilizar sem ter dados nenhuns. Eu não preciso dos dados para identificar o teste. E, por exemplo, para as faixas etárias, seria a mesma coisa. Portanto, no caso das faixas etárias, as faixas etárias comparadas com esta variável, que também é categórica, portanto, uma categórica comparada com categóricas, será sempre um destes testes. E eu posso simplesmente dizer isso logo à partida. Aqui estou a comparar categóricas com categóricas, mas e se eu usar a idade com médias, como tinha aqui? Ora bem, se usar a idade com médias, como tinha aqui, aqui já depende. Aqui já tinha que ir rever a parte que tenho que também vimos aqui estes testes de idade. Se quer comparar a idade
que é quantitativa, portanto, não as faixas etárias, com esta categórica de ser obeso ou não ser obeso, aqui já teria que pensar em, primeiro, ver se posso fazer um teste paramétrico ou não paramétrico. Portanto, quando é para comparar categóricas com quantitativas, põe-se sempre esta questão. Tenho uma amostra grande? Tenho distribuição normal? Neste caso, até, eu à partida, se tivesse 60, 60 e 40, quer dizer que os dois grupos até eram grandes, portanto isto permitia-me logo fazer o teste paramétrico, se não teria que fazer o teste já piruil para saber se tenho ou não tenho normalidade, e a partir daí, para comparar duas médias, tenho o teste T, para comparar mais que duas médias, que não era aqui o caso, teria o teste ANOVA, que também chegamos, penso eu, chegamos a fazer em TAD. Portanto, neste caso, se eu quiser comparar uma variável quantitativa com uma variável categórica, com duas categorias, aqui podia fazer o teste T, que é o teste paramétrico que se pode utilizar, ou o teste de Mann-Whitney, também vimos em TAD, que é um teste não paramétrico. Portanto, tirar daqui para já as faixas etárias, portanto, para a média de idades, portanto, para a idade quantitativa, comparação com o obeso não obeso, com duas categorias, são estes os testes, terá que ser um destes testes. Terá que ser um destes testes. Se por acaso a categórica tivesse mais que duas categorias, então os testes não seriam exatamente estes, mas seria o teste ANOVA versus o teste de Kruskal-Wallis, que eu penso que isso depois também está ali no resumo dos slides a seguir. Portanto, tudo o que fosse quantitativas para comparar com aquela categórica inicial, se a categórica inicial só tiver duas categorias, será um destes testes. E se ainda por cima eu souber que as minhas amostras são de grande dimensão, então posso sempre fazer o teste T paramétrico para comparar. Portanto, este é o teste T de amostras independentes aqui. Portanto, seria um destes testes a comparar. Já para cá para baixo, para esta idade, mas com faixas etárias, voltava a ter que usar um dos testes aqui quadrado ou de Fischer, quanto fosse apropriado. Mas eu não tenho que dizer para cada variável o que é que vou usar, só tenho que escrever de forma genérica. Portanto, o que eu tenho que saber nesta fase é pensar assim, a minha variável dependente principal é categórica? Se é categórica e vou comparar com outras categóricas, terei que dizer que vou usar o teste de Fischer ou o teste de Q quadrado. Se é categórica e vou querer comparar com variáveis quantitativas, vou ter que dizer que vou acabar por usar o teste T das amostras independentes ou o teste de Mann-Whitney. No caso de ter amostras pequenas ou não ter distribuição normal. Eu não vou escrever, mas se tivesse então mais que duas categorias da minha variável principal, vamos supor que aqui, sei lá, era em vez de ter obeso, não obeso, estava aqui a falar de uma variável que eu, por acaso, acho que não há aqui nenhuma nesta base de dados, que tenha assim três categorias. Não é tudo sim, não, pronto. Mas se tivesse aqui, por exemplo, a variável cor dos olhos, onde teria castanho, azul e verde, como uma variável principal, que eu de alguma coisa queria relacionar isso com as outras variáveis presentes, estes testes não mudavam, o teste de Fischer e o teste de quadrado mantinham-se, eu era que atualizar esta parte para teste ANOVA ou teste Kruskal-Wallis. E, portanto, isto se quisesse fazer. Porque estas tabelas eu tenho que as construir à mão. Eu vou fazer, por exemplo, o exemplo de cima, o sexo com obeso, não obeso, que não vai dar estes valores, mas como é que eu faria isto no SPSS? Portanto, no SPSS, e fizermos este comando no primeiro semestre, isto seria Analyze, Descriptive Statistics, Cost Stars, portanto, não é muito importante o comando, é só para mostrar que, portanto, teria que pôr, eu estou a comparar o sexo com a obesidade, portanto, em rows, que é nas linhas da minha tabela, está a variável sexo,
nas colunas está a variável obesidade. Eu depois, até se quisesse que saíssem aqui os testes todos, este procedimento está nos apontamentos da data, portanto, teria que ir aqui à opção Exact, clicar em Exact, em Statistics, tinha que clicar em Keysquare, e em Cells, até posso criar aqui um Create Upper Style Table, pronto. O software não me vai dar aquela tabela com aquele aspecto, mas vai-me dar a informação. Por exemplo, para esta tabela, isto eu vou copiar ali para o Word só para saber melhor. A tabela tal e qual eu quero não aparece, mas estão cá os valores que eu preciso. Quantos é que não são obesos e do sexo feminino? 31. Tá? Bom, as percentagens, estas percentagens não estão para 100%, isto é, se somar está a 200%, mas eu até posso apresentar as percentagens como estão aqui. E, portanto, o 100% somar, ou seja, os não obesos somarem 100% e os obesos também somarem 100%. Portanto, o total daquelas 4 percentagens vai acabar por somar 200%, mas é também uma forma de apresentar. Pode ter sido apresentado como está aqui. Portanto, eu tenho informação, esta informação coloco na tabela quanto ao p-value. Também apareceria para aqui, tinha aqui um output que aprendemos a interpretar em TAD e tiraria daqui o p-value na coluna SIG que fosse adequado para aquele caso. E pronto, iria dar aqui um p-value acima de 0.05, conclusão, fiquei logo a saber, bom, sexo e obesidade, nada tem a ver um com o outro, e faria o mesmo para o resto. Portanto, para esta fase de anteprojeto, eu não tenho exatamente que dizer que variáveis vou testar, tenho que já imaginar um bocadinho qual é a variável dependente principal e se vou relacionar com que outras variáveis é que terei informação que poderei relacionar e se essas variáveis são quantitativas ou não, ou se são quantitativas e qualitativas. Portanto, neste caso, eu basicamente para esta situação não utilizaria mais do que estes 4 testes. Portanto, estes 2 testes, que ia depender de qual é que era válido para relacionar a categórica com a categórica, esta categórica com a quantitativa seria um destes 2 testes ou então, se soubesse logo que as amostras iam ser grandes, até sabia que podia só fazer sempre o teste T paramétrico. Portanto, isto é uma das possíveis tabelas, onde eu tenho uma categórica com uma variável principal do estudo que me fica no topo da tabela. Claro que a variável principal pode não ser a variável, pode não ser categórica. A variável principal, portanto, nesta mesma base de dados, tenho aqui muita informação, tenho aqui circunferência abdominal, tenho pressão arterial, etc. Eu posso querer saber glicémia, colesterol, posso querer tentar relacionar, por exemplo, o que é que vou arranjar aqui? A quinta variável da base de dados, que é a variável IMC, posso querer relacionar com tudo o resto que aqui está. Com tudo o resto que aqui está. Como é que isso então deve ser feito? Portanto, se quero relacionar IMC com tudo o resto que aqui está, a variável principal, agora estou a pensar numa variável que é quantitativa como a principal, o que é que eu vou colocar aqui? Até posso pegar nas mesmas variáveis que tinha antes, até quase posso copiar da tabela atrás. Eu quero relacionar a variável sexo, e dar outra vez, com agora uma que é quantitativa. Ora bem, para relacionar quantitativas com qualitativas, a informação que eu tenho a apresentar, aqui já não vai ser N percentagem, o que eu vou colocar aqui vai ser a média e o desvio padrão. O que eu vou aqui apresentar vai ser a média, o mean, em inglês, e o desvio padrão em cada sexo. Essa é que é a informação que vai ser apresentada aqui. Portanto, eu colocaria aqui a média do MC do sexo feminino, sei lá, daria um valor qualquer,
lá, 31, e entre parênteses o desvio padrão, e faria o mesmo para o sexo masculino, lá, 34 e um desvio padrão para o maior, por exemplo. Esta é a informação que eu apresento quando vou querer, então, relacionar uma quantitativa com uma qualitativa. Que no fundo já também estava feito atrás. Já atrás, para relacionar uma quantitativa com uma qualitativa, eu que acabei por nem preencher, agora estou-me a dar conta. Obeso, não obeso, estou a relacionar com a média de idades, mas a média de idades isto não vai ser um valor. Eu ia pôr aqui a média de idades dos obesos e ao lado a média de idades dos não obesos. E o pivete ao lado aqui me dizer se havia relação ou não entre estas médias, se há diferenças ou não. Com estes valores provavelmente iria haver, estou a pôr num 35 anos, no outro 56, mas portanto, o PIB-VEL é que me ia indicar, e portanto, neste caso também, para relacionar a obesidade com esta quantitativa, também eram médias e desvios padrões. E portanto aqui é a mesma lógica. Para relacionar a quantitativa com a qualitativa, médias e desvios padrões. Teste que vou colocar aqui, o mesmo teste que está para trás. Porque assim, eu mudei as coisas de tabela, mas no fundo continuo a comparar uma qualitativa com uma quantitativa. E portanto, se estou a comparar uma quantitativa com uma qualitativa, os testes continuam a ser os mesmos. Portanto, para aqui, continuo a ir buscar, eu vou lá buscar acima, o teste T para amostras independentes, portanto, aqui seria a coluna do Pivel, o teste T para amostras independentes ou o teste de Manuíta. E assim teria estabelecido se havia ou não havia relação ou diferenças entre o IMC dos dois sexos. Portanto, para relacionar isto, apesar de mudei a variável principal para quantitativa, mas o problema continua-se a resumir. Quantitativa com categórica, como é que se faz? São estes os testes. São estes os testes porque esta a variável tem duas categorias. Portanto, se tivesse mais que duas categorias, estes testes mudam para teste ANOVA ou teste Kruskal-Wallis. Para relacionar o IMC com a idade, o que vou por aqui não é a média, porque isto é uma situação nova que não apareceu. Portanto, aqui já apareceu categórica com categórica, foi sexo, obesidade. Já apareceu categórica com quantitativa, sexo com IMC. Idade, em termos de média, idade quantitativa com IMC, isto é quantitativa com quantitativa. O que se apresenta aqui é a correlação. A correlação que foi um conceito falado na altura da... Eu penso que foi falado na altura da regressão. Eu não sei se falei, eu acho que falei. Portanto, a correlação é um valor entre menos 1 e 1, onde 0 indica que não há relação entre as variáveis, valores próximos de menos 1 ou de 1 indicam uma forte relação entre as variáveis. E então, para ver se há relação ou não, essa aqui é uma correlação. Por exemplo, 0,20, mas também vem um pivélio para dizer se esta relação é mesmo significativa ou não. Ora bom, aqui não há um nome para o teste, portanto, sei lá. Teste, vou chamar teste à correlação, não tem propriamente um nome, mas quando calcula a correlação no SPSS, ele traz automaticamente um p-value atrás dele. Claro que esta correlação pode ser a correlação, há dois coeficientes de correlação. Há a correlação de Pearson, que é a situação paramétrica, quando tenho uma amostra grande, e há a correlação de Spearman, quando tenho uma amostra pequena, não paramétrica. Portanto, é um deles ou outro. Eu, se souber logo à partida que a minha amostra é grande, eu posso dizer, vou relacionar variáveis quantitativas com a correlação de Pearson. Se achar que a amostra vai ser pequenina, ou se ainda não souber, se eu souber que é pequenina, digo que vou relacionar com a correlação de Spearman.
Se não souber, posso pôr as duas situações. Se a amostra for grande, vou usar a correlação de Pisa. Se não for, vou usar a correlação de Spearman. E reparem que não há mais situações para além destas. Categórica com categórica, categórica com quantitativa, quantitativa com quantitativa. Basicamente, estas são as situações mais comuns. Neste que eu tinha aqui 3 faixas etárias para relacionar com uma quantitativa, portanto é quantitativa com categórica, mas a categórica tem mais de 2 faixas etárias. Quando há mais de 2 faixas etárias, não é este teste T, mas é uma generalização do teste T, que, portanto, neste caso, se eu quisesse comparar o IMC com estas faixas etárias, como temos mais de 2 categorias, neste caso 3, eu teria que usar o teste ANOVA. Se tivesse amostras grandes, este é o teste paramétrico, ou teste de Pascal-Wallis. E, portanto, isso seria, e o que é que eu iria apresentar aqui na coluna do meio? Como estou a relacionar o IMC com uma categórica, o que iria ficar no meio eram as médias deste IMC, portanto aqui ficaria a média, eu vou por aqui do lado, o que ficaria aqui era a média e o desvio padrão de cada um deles. Bem, estou a pôr uma coisa em português e outra em inglês, mas, portanto, min ST, ou média desvio padrão, e então colocaria aqui no meio os valores, quaisquer que eles fossem os valores de IMC, 33, lá, 4.5, 42, 5.3, estimativa capaz de ser muito alto para o IMC, 29, bom, e teria, e apresentaria assim. Ora bem, estão todos os casos vistos, assim, a grande parte estão. Grande parte das comparações consistem em comparar categóricas com categóricas, portanto, isto, e obviamente isto depende de haver uma variável principal, portanto, eu peguei em situações onde eu tenho aqui uma variável principal, também só nessa situação é que faz sentido pôr p-values, aqui faz sentido pôr p-values porque eu estou a comparar sempre IMC com outras variáveis, e no caso de cima estou a comparar o ser ou não ser obeso com outras variáveis, então tem que haver uma comparação de variáveis para pôr p-values. Uma variável sozinha habitualmente pode acontecer, mas habitualmente não faz sentido fazer testes nenhum nesses casos. E é assim que os resultados se apresentam. Há uma situação, que aqui que não coloquei aqui, mas que também aparecia nesta base de dados, que é, eu tenho várias variáveis nesta base de dados que relatam valores pré e pós. Como é que se lida com o pré e pós? Pré e pós pode ser encaixado nesta situação do IMC, onde em vez de, ou seja, onde a variável principal, se eu tinha pré e pós e queria ver se pré e pós, os valores antes e depois eram influenciados pelo sexo ou por outra coisa qualquer, o que é que se faz nesses casos onde eu tenho aquilo que, acho que nós até chamamos amostras emparelhadas. Emparelhadas porque tenho valores antes e depois de uma intervenção, antes e depois, ou avaliei a mesma coisa aos 0 meses e passado 3 meses. O que se faz nessas situações, onde só tenho, onde tenho 2 registros temporais para as mesmas pessoas, o que se faz nesse caso é calcular a diferença entre os registros, a diferença entre o pós e o pré, entre o antes e o depois, e trabalhar com a variável diferença. E, portanto, nesse caso, em vez de calcularia a variável diferença e ia comparar as diferenças de antes e depois, consoante para o sexo, etc, etc. Portanto, isto, a parte operacional, eu não queria muito adiantar a parte operacional, mas isso, por exemplo, tenho aqui a pressão arterial sistólica pré e pós-intervenção.
Portanto, eu não iria analisar estes dados diretamente, mas criaria uma nova variável na base de dados. Portanto, iria aqui ao comando SPSS transform compute variable e criaria uma nova variável que podia chamar diferença, que ia ser o quê? O valor da pressão arterial pós, ou pré, aqui a ordem é um bocado indiferente, menos o valor pós, menos o pré. E adicionava uma variável, só uma única variável quantitativa, que com as diferenças acaba por resumir as duas numa. Portanto, no fundo, tinha aqui duas quantitativas que depois queria comparar com sexo, com idade, mas o que se faz é calcular a diferença e assim só tenho uma única variável para comparar com as outras todas. Então, faz-se como se faria, por exemplo, ao IMC ou outra quantitativa qualquer que eu queria comparar com as restantes. E, portanto, podia vir esta tabela, tirava o IMC, punha a diferença e fazia as comparações todas como faria para o IMC. Ou seja, voltando aqui aos apontamentos, esse slide que não tem número, mas alguns depois do slide 68, como foi o teste mais adequado? Como é que identifico que testes é que vou utilizar no meu projeto? Bem, tenho que ver. Quero comparar qualitativas com qualitativas? Teste Fisher, teste pi quadrado. Quero comparar qualitativas com quantitativas? Apresento médias e desvios padrões, ou medianas e máximos e mínimos, e faço teste T ou teste Manuel. Comparar isto está aqui. E pronto, isto está aqui um exemplo, neste caso, um exemplo categórica com três valores, raquítico, médio peso, sobrepeso, quero comparar com outra série de variáveis. Isto é um exemplo. E, reparem, na idade, a idade quantitativa, para comparar com a categórica, cá estão médias e desvios padrões, e cá está um pivélio. E, portanto, para comparar quantitativa com uma categórica com mais duas categorias, foi o último caso que apareceu, é o teste à nova ou Karaskal-Wallis. Quero comparar os sexos com com raquíticos, médio peso e sobrepeso. Estão ambas categóricas. Tem que ser feito aqui o teste de Fischer ou o teste de pi quadrado. Ele aqui até parece ainda, mas está também nos apontamentos de base, quando é que utiliza o teste de pi quadrado, quando é que é o outro. Portanto, neste exemplo há bocadinho, todos estes testes, portanto, a variável principal era a tal vacina recebida que há bocadinho vimos, categórica, todas as que estão aqui na lista da esquerda, exceto a primeira, são categóricas, portanto, como isto tudo é categórico, todos estes testes estão aqui assinalados com as setas, foram tudo testes que usaram o teste de pi quadrado ou o teste de Fischer, certamente. E reparem que nas tabelas nem se diz qual é o teste. Portanto, isto tem que vir identificado na metodologia, porque assume-se em princípio que o investigador sabe o que fez e fez o teste certo. Portanto, eu só digo na metodologia, vou usar isto ou isto, consoante o teste seja válido ou não, mas eu depois, na prática, acabo por não dizer qual foi o teste que usei em cada situação. Pode parecer uma coisa estranha à partida, para quem começa a ver como são as publicações científicas, diz, nem digo que teste fiz. É verdade, nem digo. Médias. Portanto, para médias, portanto, médias comparadas com uma categórica com dois valores, tenho o teste T ou o teste Manuitem. Se a categórica tem mais dois valores, o teste, o teste, vou dar aqui a cor, só para fazer par, o teste, se eu quiser comparar uma quantitativa com outra, com mais de duas categorias, eu tenho que usar o teste F, o teste A9, ou o teste de Karaskal-Wallis. Portanto, isto para mais duas categorias.
Bom, também aparece aqui um terceiro teste, teste Wells, isto é no caso de ter variâncias diferentes, mas, bom, basicamente é o teste ANOVA, o teste Kruskal-Wallis que se utiliza. Claro que depois, situações que podem acontecer que não são aqui exploradas e nem foram exploradas em TAD e já são mais complexas. É assim, se eu ainda tiver situações de antes e depois, eu posso fazer a diferença das médias. Se eu tiver uma situação onde os mesmos indivíduos são observados duas vezes, os tais dados emparelhados, um pré e um pós, um antes e um depois, eu posso usar a diferença, e se usar a diferença só tenho uma variável e posso fazer tudo a partir destes testes. O problema é se eu tiver um grupo de pessoas onde eu fiz 3 ou 4 medições. Aí já tenho que ir para procedimentos bem mais complexos. E, portanto, aí já terei que usar aquilo que se chama uma análise de variância de medidas repetidas, ou uma análise de variância de Friedman. Portanto, o que já me complica muito mais a análise uh, e a tarefa estatística fica mais complexa. Nesta tabela, pronto, agora aparece aqui qual foi o único teste que é fácil de identificar, porque assim, eu comparei a idade com o tipo de vacina recebida, só havia duas possibilidades. Ou seja, tem uma idade com uma categórica só com duas possibilidades. Ora, só com duas possibilidades, ou fiz o teste T ou fiz o teste Mann-Whitney. Mas como a amostra era grande, provavelmente aqui foi feito o teste T. E correlações, isto é para avaliar a relação entre duas quantitativas, portanto, significa que a variável principal é quantitativa, para comparar com outra quantitativa, calcula a sua correlação, o grau de associação entre elas, que também se vê graficamente. Portanto, se isto houver um padrão ou não, aqui não há grande padrão, mas, se isto é uma forma gráfica de representar a relação entre duas variáveis quantitativas, neste caso, no eixo do x a idade e o peso. Não vejo aqui nenhum padrão muito óbvio de subida. Talvez haja uma ligeira tendência de subida, portanto, talvez tenham alguma correlação positiva ou não, só calculando. Pronto. E ter aqui a interpretação, caso seja preciso. Portanto, na metodologia, o que é que nesta fase pode escrever? Para além daquilo que já estava para trás, do software, etc. Portanto, o que é que eu posso escrever nesta fase na metodologia? Na metodologia, eu já consigo, nesta fase, identificar. Onde é que está isto? Já consigo dizer que vou usar um nível de significância de 5%, como usamos sempre nos testes de hipóteses. Posso e devo escrever isto, apesar de ser quase standard, mas devo escrever. Estou a pensar, comparar quantitativas categóricas com categóricas, portanto, vou comparar contagens, isto vou utilizar o teste Q quadrado e o de Fisher. Se vou comparar médias, portanto, isto vai acontecer quando eu vou comparar quantitativas com categóricas, aqui é o teste T, o teste Mann-Whitney, se forem só duas categorias, não o teste ANOVA. Parou só para mim ou parou para toda a gente? Para mim também parou. Ok. Crashou.
Vamos embora, opa. Acabou. Não sei que vos diga. Mas eu não me importava nada. Ah, será que temos que sair todos para voltar a entrar? Em princípio, Não. não. Em princípio A não. reunião já está criada. Há bocado foi intervalo, ele fez intervalo? Sim. Ah, obrigado. Eu tive que me ausentar durante uns minutos. Eu também aproveitei e fui reunir com a professora Agostinho por causa do ano presente. Pois, olha. Eu ainda nem tenho nada muito definido. Mas se calhar convém ver isso. Já está a chegar assim. Não, eu sei. Eu já tive uma reunião com o professor Ângelo, mas praticamente ficou mesmo só o título decidido. Agora tenho que começar a trabalhar nisso, a sério. Pá, melhor que tenho. nada. Não, sim, pelo menos já ficou decidido o trabalho. Mas afinal acabou por ser na área hospitalar, Ah, bom. não é? Ou seja, eles sempre aceitam até certo ponto sugestões. Ficou mais ou menos aquilo que era para fazer na comunitária com ligeiras alterações, vai ser feito a nível hospitalar. É. Pois. Epá, acho que foi mesmo um erro grave. Olha, não sei, nunca mais apareceu o professor. Será que ele deu conta que saiu? Olha, espero bem que sim, coitado. Pois, realmente, olha, agora lembraste bem, se ele não se apercebeu. Eu não fico aqui até às 10, admito, Olha, eu aborto já a missão. e se lhe mandássemos uma mensagem no coisa da conversa a dizer que. Deixa estar, Paulo, eu espero até às 8h30. Se ele não vier, eu aborto a missão. Eu não sei se fico aqui até às 8h30, tenho muita pena, mas acho que nem às 8h30. Mas ele disse que ele estava a prever fazer esta aula até que horas? Ele disse alguma coisa? Às 10 ou não disse que acabava mais cedo? Nem... Não sei. Olá, Paulo. Ah, Estou neste momento ligado. Isto está um bocado estranho, não está? Está. mas eu penso que o professor já nem está aqui no Monstros. Não, mas eu ouvi-o agora a falar, eu estou a Pois, sonhar. eu ouvi-o agora, realmente, mas ele já nem está aqui no grupo, na reunião. Quando voltou também não estava. Ou pelo menos a mim não me aparecia. Nem a minha, andas aqui a falar e ouvi tudo. Agora ouvi Era já outra voz. expulsa do mestrado. Pois. Olha, já não sei se não era uma boa. Eu estou a ouvir uma voz diferente. É, pode ser um rapaz. Está muito estranho. Estranho, pareceu-me ouvir uma voz que não era a do professor, mas São fantasmas. olha, já não digo nada. E o nosso caso clínico da professora Rita, acho, vai um ano atrasado. Ela não está lá para se submeter com a data do ano passado. Oh, também, esse era o problema daqueles quizzes do Ângelo, estava com a data do ano passado. E Também? depois, sim, eu por acaso depois
tentei submeter, a Marta também tinha dito que não conseguia. Eu fui ver, aquilo estava com data de 2025. Depois falei com ele e ele alterou. Logo na altura e deu logo. Olha, já Olá. está aqui o professor. Olá, professor, como está? Pronto, acho que, é assim, depois do telemóvel não estava a ter grande sucesso, mas já voltei a ter internet em casa. Pronto. Menos mal. Menos mal. Então, estavas a dizer, porque estavas a ouvir dizer, não disseram nada de comprometedor, portanto, acho que... portanto, se preocupem. Não fiz, não fiz. Ficaram mal. Mas pronto. Ora bem, também se me avançados, eu não sei, eu até precisava ouvir, o Paulo estava a perguntar, não sei se querem levar isto agora até ao fim, se querem fazer uma pausa, se é melhor. Como é que está a sua agenda, Paulo? Diga-me lá. A minha agenda complicada. Não, mas por mim podemos continuar, professor. É, digamos, pronto. É. Que, Eu, por acaso, ao bocado tive, que era o que eu estava a dizer, tive que me ausentar durante um bocado, mas agora, por mim, podemos continuar. Não sei dos outros colegas, mas por mim, podemos continuar. O que eu estava a perguntar é se estava previsto acabar mais cedo ou. Aí está, aqui acaba de ser mais cedo, já da outra vez acabei. Pois, Sim, já sim, acabamos, exato. sim, sim. É, ora, ora então, olha, se é assim, se estou com vontade de continuar, continuo, ora, portanto, eu até me perdi, que eu comecei a ouvir aqui pipi, que me pus a perceber, epá, isto afinal isto foi-se abaixo. Porque, lá está, eu não me apercebi, eu só me apercebi pelo som que isto começou para aqui a fazer, porque como estava a partilhar o PowerPoint e não estava a ver nada, portanto, só estava a ver o PowerPoint. Se não fosse isto começasse a fazer um barulho, eu nem me dava conta. Exatamente, nós também estávamos com receio que tivesse a acontecer isso, que realmente o professor não se tivesse dado conta e estávamos aqui sem pronto. Não, é verdade, e quase, se não fosse, se eu tivesse com isto sem som, se eu tivesse aqui os alto-falantes desligados, não ia dar conta, ia estar aqui até agora a falar como se nada fosse. Pronto, mas pronto, depois comecei a ouvir, o que é que está aqui a apitar? E então eu percebi que era isto. Olha que bem. Ok. Olha, pronto, então. Pastor, tenho uma pergunta. Não é sim. desta disciplina, é da outra que você dá. O que é que sai mesmo no texto? Há outra, depois falámos tempo para falar para a semana. Não, mas está quase no calma, exame. calma. Não está. Não está porque nós temos ela para a semana e depois isto é só passado 15 dias, acho eu, o teste. Se as minhas contas estão certas, eu acho que o teste é só passado 15 dias. E nós, para esta semana. É dia 3 de junho. Pronto, e nós vamos ter aula esta semana, portanto lá está, vai ser passado 2 semanas. Mas é da parte prática ou da teórica? Da parte prática ou da teórica? É da parte. É da parte. Aliás, nós temos. Eu nem sei, eu acho que até tenho exercícios de revisão ou não. Sonhei, são tantas disciplinas que eu confundo. Mas sobre isso falamos, nós vamos ter. Se não temos, vamos fazer. Nós vamos fazer. Não queria estar muito a falar disso agora, mas nós vamos ter uma aula. Então são 6 horas. 2 horas para análise de sobrevivência, 2 horas para fazer o trabalho, 2 horas de revisão. Portanto. Ao rever, já vamos ver o que é que sai, o que é que não sai, como é que sai. Pronto. O que é que eu queria aqui? Portanto, depois estava no PowerPoint, depois estava, por isso é que lá está, eu não estava a ver nada, eu estava no PowerPoint e pronto, e se não fosse o alto-falante ligado, ia estar até agora realmente a falar e não ia imaginar. Portanto, estava aqui. Estava aqui, que não estava aqui, já estão à frente. Está. E basicamente estava aí para a última parte, que era um exemplo de frases, ponto, que no fundo, isto é, voltando ao início,
aqueles 7 pontos de que estas aulas falam, no fundo, encontram-se aqui resumidos, que é, resumidos não, um exemplo de frases que tocam em cada um dos pontos. Quer estudar a efetividade de uma vacina? O meu trabalho é sobre isso. Bom, o que é que eu devo dizer no ano de projeto? Que tipo de estudo vou fazer? Um estudo observacional, pelo menos isso deve indicar, e transversal. Transversal, que é o contrário de coorte. E analítico, posso também escrever isto, qualquer estudo que envolva testes, hipóteses, epivélios é analítico. Portanto, terá realizado um estudo observacional, analítico, transversal. Está identificado o tipo de estudo na metodologia. População e amostra. Estou interessado em estudar a população portuguesa com mais de 65 anos. E a amostra vão ser os utentes da USF, uma determinada USF. Está identificada a população e, no fundo, quase a amostragem. Como é que vou chegar à amostra? O tipo de amostragem tem o nome de amostragem por conveniência. Portanto, vou recolher os dados da USF porque me é fácil. Isto num cenário hipotético. Invenção da amostra. Usei o software, portanto, o software da nossa primeira aula, o G-Power, e para uma potência de 60% preciso de 83 pessoas. Fontes de erro. Bom, aqui será difícil. Mas, por exemplo, uma fonte de erro no caso da vacinação se é um estudo sobre o efeito da vacinação, como é que eu sei que a pessoa foi vacinada? Ela que me vai dizer, ou vou ver um documento, para algum documento. E reparem, por ser um relato da pessoa, está em uma fonte de viés. O autorrelato ser o próprio a contar o que é que aconteceu, o que é que fez. Poderá não estar a dizer exatamente, não é? Pode dizer, eu vacinei-me, só para parecer bem, por exemplo. Variáveis em estudo, pronto, para identificar, pode ter já alguma ideia de tipo de variáveis que quer estudar, e se é sobre o efeito da vacina, há vários dados que eu vou precisar saber quantos vacinados acabaram infectados com a gripe ou não infectados, portanto, estes dados, obviamente, entre outros, quererei. Aliás, a minha variável principal há de ser qualquer coisa relacionada com estes vacinados, não vacinados. Aliás, nestes casos, até para relacionar isto tudo, há uma medida que costumo utilizar, que é o chamado odds ratio, razão de chances. Eu não sei se até por falar em farmacoepidemiologia, eu não sei se a professora Diana até não fala dessa medida ou não. Pronto. Bem, não me lembrava, tinha posto aqui. Isso mesmo, o odds ratio é a forma de costuma-se utilizar para relacionar estas variáveis todas. É específico daqui, não vale a pena. O objetivo não é dizer o que é o odds ratio, mas faria sentido aqui. No tratamento estatístico, aquilo que comecei hoje. Estatística descritiva. Ora bom, para tudo o que for variáveis categóricas, irei, aqui nem diz, mas devia até dizer, tudo que for variáveis qualitativas, serão apresentadas através das frequências e respectivas percentagens. Posso fazer referência ao software e ao G-Power se utilizei. Para comparar as percentagens, é o teste de ficha ou o teste de quadrado e por um nível de significância que estou a pensar usar. Que nesta fase já o posso escrever isto. Posso dizer, mas quer ser? Não, já posso dizer, o nível de significância é este. E os 5% habituais. E portanto, isto é um exemplo de uma metodologia que passa por tudo. O que é que aqui podemos fazer mais? Eu já sei, eu ainda tinha no Moodle um exemplo de uma metodologia. Tenho um artigo que diz exemplo de metodologia. E ainda por cima, eu escolhi este artigo não por estar aqui como autor dele, não foi esse o motivo, mas eu escolhi este artigo porque para mostrar que mesmo um artigo onde tinha aqui um estatístico envolvido, a parte de metodologia de análise estatística, reparem como foi, se comparado com o artigo, se calhar muito curta. Muito curta. Mas foi dito o essencial.
Parem, aquilo que vos estou a sugerir é o que eu também tenho utilizado. Os dados foram expressos através de médias e desvios padrões ou contagens e percentagens. Pronto, aqui não entrei com o pormenor a dizer que isto é para variáveis quantitativas, isto para categóricas, mas está aqui dito. A seguir vem o software. Está aqui referido. Aquela questão do nível de eficácia de 5% está aqui, a última frase. E para comparar médias, portanto, quer dizer que eu tinha aqui comparação de quantitativas com categóricas, usei o teste ANOVA, ou o teste Wells, portanto, que pode ser uma alternativa quando as variâncias, pronto. Para comparar as categóricas, usei sempre o teste Q quadrado. Aqui nem meti teste de Fisher, porque a amostra era muito grande e, portanto, o Q quadrado dava para usar sempre, pronto. E reparem, a metodologia estatística resumiu-se a 3, 6, 9 linhas. Portanto, não é preciso dizer muito. Claro que em inglês há sempre tendência a ser mais focado do que em português. Nós, quando escrevemos em português, normalmente para dizer o mesmo que está aqui usamos mais palavras. Portanto, provavelmente não daria 9 linhas, daria 12, 13 ou 14 ou 15. Mas não é preciso dizer muito na metodologia. Não é preciso dizer muito, mas é preciso focar nestes pontos. Portanto, isto é só a parte da análise estatística, não tem a ver com a parte de qual é a população, a amostra. Portanto, o tratamento estatístico a dar pode ser assim muito simples, como está aqui, no exemplo de um artigo publicado, onde a parte dos tratamentos é dita aqui. É dita aqui, e depois os testes que foram utilizados, foi um teste, foi outro, à frente nada disso é dito. Portanto, no sítio onde aparecem os pivélios não há referência a quais é que são os testes em causa. Portanto, aliás, eu acho que neste caso nem sequer o pivélio aparece. Mas, portanto, neste caso até só identificava se o pivélio era acima ou abaixo de 0,05. É isso. Portanto, neste caso nem meti pivélio em lado nenhum. Bom, isso não diria para fazer, mas neste caso teve o seu motivo, até nem o fiz. Pronto. O que é o quiz que tenho aqui para partilhar convosco? O quiz que tenho para partilhar convosco é, voltando aqui ao início, eu tentei vender que na metodologia tenho que referir-me a estes 7 itens, pelo menos a 6 deles, se descontar aqui um bocadinho as fontes de erro. Mas o que é que eu queria que experimentassem ver? Que entrassem no quiz e vejam se falta ou não falta alguma coisa. Eu teria aqui um bocadinho para experimentarem o quiz, é assim, podem submeter ou não, portanto, e podem experimentar várias vezes, mas é um bocadinho só para ter alguns exemplos para discutir, no fundo, porem-se no meu ponto de vista quando analisam um ano de projeto. Isto falou de tudo o que podia falar, ou falta aqui qualquer coisa, ou podia ter sido dada mais informação. Por isso, experimentem entrar no quiz 2. Dar uns minutinhos para experimentar e depois já analisamos em conjunto para então depois encerrar.
Agora, acho que vou aqui abrir o quiz e ver. Bem, continuar. Vou continuar, já não sei porque eu experimentei isto para ver se funcionava. Portanto, em cada uma das perguntas é descrita a metodologia em falta, identifica a informação em falta em cada uma delas. Penso que vou ver isto em inglês, mas olha, era assim que já tinha sido preparado. Portanto, métodos. Eu vou ler, mas nem vou ler em inglês, vou mais ou menos traduzir o que está para aqui. Portanto, um ensaio clínico randomizado foi realizado em 200 pacientes asmáticos recrutados de uma clínica para medir a pressão sanguínea, a mudança da pressão sanguínea antes e depois da administração de um fármaco. Foi utilizado um teste T, isto é um teste T para amostras emparelhadas, para comparar os dados antes e depois. Portanto, neste caso temos antes e depois, podia ter optado aqui por fazer a diferença e fazer comparações com as diferenças, mas também é possível fazer como foi feito aqui. O que é que faz falta? Ora bem, ou nada, pode acontecer uma das anteriores. A dimensão da amostra, temos 200. Portanto, tenho aqui, pelo menos, tenho um objetivo de 200 a dimensão da amostra. Dente, check. Portanto, a ideia é ir vendo se está ou não está e se falta alguma coisa. População e amostra. Ora bom, aqui está mais ou menos claro como é que eu vou buscar a amostra, portanto, eu digo que vou mesmo recrutar a um hospital, e são doentes asmáticos, portanto, essa é a minha população-alvo, portanto, está esclarecido. E reparem, quer dizer, mas não está totalmente esclarecido, ok, eu escrevi estes métodos em 2 frases, portanto, não podemos ser muito exigentes. Tipo de estudo, está esclarecido, Randomized Clinical Trial, portanto, o ensino. Um ensaio clínico randomizado, presente. Variáveis em estudo, está, pelo menos a principal está, que é as mudanças na pressão sanguínea, portanto, está identificada uma variável, pelo menos em estudo. Tipo de amostragem, de certa forma está, porque, embora não diga aqui que vai ser uma amostragem por conveniência, podia completar com isso, mas eu digo que vou recrutar um determinado hospital, portanto, a partir daí é por conveniência, portanto, está implícito pelo menos que é por conveniência. Tratamento estatístico. Bom, não disse nem o software, nem a significância, nem uma série de coisas, mas disse para aqui o teste que ia utilizar, portanto, poderia melhorar o tratamento estatístico, mas na verdade não falta nada. Nenhuma das anteriores. Na verdade, não falta nada. Portanto, não é 20 valores, mas quase. Próximo exemplo. Um estudo experimental double-blind, portanto, duplamente cego, com 50 adultos saudáveis, foram, dos quais foi avaliada a variável X e Y, não interessa quais são, portanto, antes e depois de uma determinada intervenção. Testes T foram usados para comparar. O que é que está em falta? Ora, a dimensão da amostra, 50. Presente. Tipo de estudo, estudo experimental, duplamente cego. Check. Presente. A população e amostra. É assim, a população são 50 adultos saudáveis, portanto, a população são os adultos saudáveis. A amostra, é assim, vai ser, eu não tenho bem aqui a forma como é recolhida, mas uma vez que este é um estudo experimental duplamente cego, pronto, tenho aqui alguma informação, portanto aqui poderia estar melhor, já não sei o que é que classifica aqui como resposta certa, mas poderia estar, poderia estar melhor, mas como a intervenção vai ser dada às cegas, portanto suponho que os conjuntos que vão receber o placebo e a intervenção são equilibrados, portanto, tenho aqui alguma indicação de como é que vou constituir a minha amostra. E também o tipo de amostragem. Tratamento estatístico, também falo aqui. Então, eu diria que aqui não falta nada,
embora lá está, é um não falta nada, sendo tolerante a que isto é um texto muito curto para descrever a metodologia. A seguir digo que vou fazer um questionário onde, with simple random sampling, portanto, onde a amostragem é aleatória, em 1500 portugueses adultos. Portanto, de alguma forma eu vou conseguir arranjar de forma aleatória 1500 portugueses adultos. Não será fácil, mas pronto. E vou recolher dados sociodemográficos e dados relacionados com a sua saúde. O que é que está em falta, se é que está alguma coisa. Portanto, variáveis em estudo. Eu digo que vou recolher dados sociodemográficos e dados de saúde, portanto, não disse quais, mas falo sobre isso. População e amostra. Eu fixo aqui os portugueses adultos, portanto, é a população e é aí que eu vou recolher a amostra. O tratamento estatístico. Eu não tenho nada sobre isto. Não tenho nada sobre este assunto. O tipo de amostragem. Sim, digo que é uma amostragem aleatória. A dimensão da amostra, 1500. O tipo de estudo é um estudo observacional. A partir do momento que é um questionário, aliás, a palavra cross-sectional significa um estudo transversal. Portanto, é um estudo transversal é um estudo que é feito num momento específico do tempo e é um estudo observacional. Portanto, falta aqui informação sobre o tratamento estatístico. Na pergunta 4, digo que tenho aqui um estudo de coorte, portanto, ao longo do tempo, mas retrospectivo. Portanto, vou do momento atual para o passado, olhando para registros, para o que seja, que inclui 50 pacientes com cancro, selecionados a partir dos registros hospitalares no hospital, para avaliar a sua sobrevivência e resposta ao tratamento. Os dados foram analisados pela regressão de Cox. Quem estiver em farmacoepidemiologia avançada vai ouvir falar desta regressão de Cox agora na nossa aula da próxima semana. Qual destes componentes seguintes está em falta? Portanto, dimensão da amostra, 500, está presente. Tratamento estatístico, esta regressão de Cox faz parte do tratamento estatístico. Tipo de amostragem, acaba por ser por conveniência, vou ver o que é que tenho em termos de registros hospitalares, portanto, também está referido. Tipo de estudo, é um estudo de coorte, é observacional, portanto, por ser de coorte é observacional, portanto, também está referido. A população e amostra são os doentes com cancro, aqui é o meu interesse. Variáveis em estudo, a sobrevivência e a resposta ao tratamento, tudo está aqui referido. Vou ter que mudar um bocadinho estes exemplos, que isto tem que começar a falhar mais vezes. Já não me lembrava disto, que... Exemplo, estudo em ratos. Com dois grupos, que divides em dois grupos, que vão receber, um vai receber um composto A, outro composto B, para aumentar o peso. Cada grupo tem 10 ratos. O que é que falta? Variáveis em estudo. Bem, pelo menos o peso é uma variável em estudo. Além do peso, também o tipo de tratamento, A ou B. Portanto, temos aqui informação. Tratamento estatístico. Não há informação nenhuma sobre isso. Ora, este está em falta. O resto, o tipo de estudo, é um estudo experimental. Tipo de amostragem é por conveniência, são os ratos que existem no laboratório, portanto, com certeza que aqui não se vão... portanto, é fácil de assumir isso, embora não esteja aqui escrito por completo, a dimensão da amostra, cada grupo tem 10 ratos, no total de 20 ratos. Portanto, a população é a população de ratos, embora, claro que nestes estudos, quando começa com animais, muitas vezes com objetivos de depois chegar a humanos, poderá ser aqui o caso ou não, é indiferente. Neste caso, a população é mesmo saber a reação nos ratos. E, portanto, falta aqui também informação sobre o tratamento estatístico, sobre como é que vou comparar qual dos tratamentos é melhor. E se eu sei que vou usar 10 ratos e vou meter 2 tratamentos, pelo menos para aumentar o peso, eu tenho aqui a variável peso e uma variável categórica,
A e B. Portanto, isto iria-me levar a construir uma tabela onde a variável principal seria o peso e a querer comparar o A e B e eventualmente o sexo dos ratos ou outra coisa qualquer. Assim, portanto, iria, e estava aqui a mudar para o Word, construir uma tabela com este aspecto, onde aqui teria o peso dos ratos e aqui várias informações, sexo, o tipo de composto, eventualmente idade, e portanto eu já conseguia, à partida, imaginar que tipo de teste ia utilizar. Portanto, não é desculpa não ter os dados para não pôr o tratamento estatístico. Pergunta 6. Mais um estudo de coorte, jovens adultos com esquizofrenia, recrutados numa clínica psiquiátrica por conveniência, quer medir estas duas escalas e quer usar regressão logística. Portanto, população e amostra. Aqui a população está visto que são adultos, jovens adultos com esquizofrenia, variáveis em estudo. Tenho aqui duas escalas psicométricas que quero utilizar. Tratamento estatístico, regressão logística, tipo de estudo observacional, né, em específico um estudo de coorte, portanto, quero acompanhá-los ao longo do tempo, embora não diga aqui quanto tempo. Dimensão da amostra, 30, tipo de amostragem por conveniência, portanto, são os cortados numa determinada clínica psiquiátrica. Claro que aqui, e aqui, penso no caso de trás não havia esta falha, há aqui uma falha que não é de menor importância, porque assim, eu digo que vou fazer um estudo de coorte, mas não digo em lado nenhum o quanto tempo é que estou à espera, e portanto, ou não tenho ideia, o que é estranho. Portanto, aqui podíamos dizer que não falta nada, mas também poderíamos dizer que isto não está muito claro neste tipo de estudo. Portanto, quanto tempo é que eu vou querer levar a cabo isto? Portanto, de alguma forma está incompleto. Não sei o que é que já está aqui como verdadeiro ou falso, mas falta-lhe aqui informação que eu à partida devo dizer quando vou começar um estudo. O meu protocolo é para durar quanto tempo? Deve haver pelo menos um objetivo. Eu, por exemplo, no próximo que falo sobre um questionário, diz aqui, estou à espera que o questionário dure 3 anos. Portanto, aqui imponho um limite. Não digo, por exemplo, quantos indivíduos têm a amostra, mas digo que vou colher informação durante 3 anos. Portanto, lendo aqui. Portanto, online survey, portanto, vou ter um questionário para conhecer os comportamentos saudáveis, usando uma ferramenta válida da população portuguesa com 18 anos ou mais. Vou usar testes T para análise, colher os dados durante 3 anos. O que é que está em falta? Portanto, variáveis em estudo, não está dito diretamente, mas estou a usar um questionário validado, portanto, se é um questionário validado, tem lá indicadores, e se o questionário vier em anexo, de que é que vai ser medido e que comportamentos vão ser medidos e como. Portanto, variáveis em estudo estarão implicitamente indicadas. Tratamento estatístico também é dito qualquer coisa, aqui aparece aqui uns testes T. Tipo de estudo. É assim, esta parte pode não ser muito claro o que está aqui, porque eu digo que vou estudar durante 3 anos, mas vou estudar durante 3 anos, quer dizer, vou recolher durante 3 anos informação sobre pessoas diferentes, durante 3 anos vou estar aqui a recolher informação periodicamente sobre as mesmas pessoas. Pode não, aqui não ser muito claro, até porque eu não digo se isto é um estudo de coorte ou transversal. Mas esta parte pode não estar aqui muito clara e eu acho que até quando coloquei isto foi a pensar exatamente nisso, que o tipo de estudo pode aqui não estar muito claro. Se eu vou fazer isto coorte ou secção transversal. Claro que provavelmente, como está assim, até será um estudo, cada pessoa só responde uma vez, e se eu entender assim, podia pôr aqui nenhuma das anteriores como opção certa. Portanto, pronto. Está sempre sujeito mais que uma interpretação. Reparem que isto supostamente só tem uma afirmação que dá como certa, eu estou a selecionar duas, pronto.
dependendo da interpretação que eu lhe dou, podia considerar uma ou outra. Portanto, se eu achar que é claro que vou estar 3 anos a recolher questionários de pessoas diferentes, ok, o tipo de estudo está identificado, é observacional. E então não há problema nenhum. Se isto não fica claro, 3 anos, mas 3 anos a recolher informação que é das mesmas pessoas, e termina a tentativa. Portanto, e assim, da parte que queria apresentar está tudo. Eu agora, e deixo sempre a parte final, que é para o caso de alguém ter alguma coisa específica sobre o seu trabalho, pode agora perguntar, se tiver, se é que é o caso, se é que já tem boa ideia do que é que... Bem, alguma ideia onde começar a ter, imagino eu. Embora eu não sei se já tem prazos previstos para entregas de anteprojetos. Eu há muitos anos que os anteprojetos só costumam aparecer em setembro, mas não sei se, se alguém quer dizer alguma coisa, quer partilhar alguma coisa sobre o seu projeto ou simplesmente quer ir jantar e de fim de semana. Estejam à vontade para dizer ou se não disserem, eu assumo que estão com vontade de ir jantar e descansar de fim de semana. Também não é mau. E assim, também podem trabalhar amanhã. Aliás, eu tenho aulas amanhã às 9 da manhã, portanto, por isso. Olha, da minha parte, professor, eu infelizmente tenho tudo ainda muito atrasado no que diz respeito ao anteprojeto, portanto ainda não tenho realmente dúvidas ainda, nem Não é questões. estranho, não é estranho, porque eu estava a dizer, muitas das vezes, muitos anteprojetos aparecem só em setembro. Porquê? E percebe-se bem. Porque nessa altura as outras disciplinas também estão a acontecer, não é? Portanto, percebe-se que só depois das coisas feitas é que há mais tempo então para compor melhor o anteprojeto. Portanto, é normal, tem acontecido. E um outro trabalho que também já tenho às vezes orientado neste mestrado, porque já há vários anos que me tenho mantido aqui no mestrado de farmácia, porque eu gosto do mestrado de farmácia, realmente tenho gostado dos estudantes e dos colegas, portanto, realmente tenho mantido por aqui e lá está, por isso é que estava-vos a dizer, habitualmente costuma chegar, a grande parte dos trabalhos vem em setembro. Na primeira época de avaliação é raríssimo haver um trabalho, às vezes há um, às vezes não há nenhum, na primeira época, e na época normal também, onde já costumam aparecer alguns, na época de recurso às vezes já aparecem uns quantos, e na época de setembro também. Geralmente, eu diria 90% costumam vir somente o recurso e a época de setembro é quando costumam aparecer, pronto. E que é normal, e os trabalhos que orientei acabam também por acontecer. Só tive um estudante, uma vez, que esse entregou logo na primeira data. Pronto. Foi a primeira data e tinha o trabalho já muito adiantado. Por acaso, mas pronto, era alguém que também estava já com intenções de levar muito a sério esta parte de investigação e neste momento ele até está a acabar o doutoramento em farmácia no protocolo que a escola tem com a Universidade de Salamanca. Portanto, pronto. Mas lá está, foi um outlier. Foi uma exceção de alguém que apareceu logo da primeira data. Deste não tem acontecido muito isso, não. Pronto, olha, se não houver mais nada, olha, desejo-vos um bom fim de semana, bom trabalho se amanhã também forem trabalhar, e até qualquer dia, portanto, ou até para a semana. Para a semana. Ou então depois nas apresentações dos outros projetos, essa parte eu vejo sempre toda a gente. Ok, olhem, uma boa noite então a todos. Boa noite e bom fim de semana então. Muito obrigado, boa noite. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente.